Reflexão é um fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem depois de incidir na superfície de separação desse meio com o outro. São duas as leis da reflexão. A primeira lei diz que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão em relação a uma normal são iguais. A segunda lei diz que o raio que incide e o raio que é refletido e a normal pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. O espelho plano é caracterizado por ser uma superfície plana, polida e com alto poder refletor. Neste espelho predomina a reflexão regular. O objeto e a imagem são de naturezas opostas, isto é, se um for real, o outro será virtual, e vice-versa. A imagem do objeto em relação ao objeto é simétrica, porém é enantiomorfa, isto é, contrária, como veremos a seguir. Como podemos ver, esta imagem é enantiomorfa. Ainda quanto à simetria no espelho plano, temos que, quando o objeto se aproxima do espelho, a velocidade de aproximação é o dobro da velocidade a qual o objeto se movimenta. E existe a sensação de que a altura da imagem aumenta de acordo com a aproximação do objeto ao espelho. Isso acontece devido ao aumento do ângulo visual de observação. A região do espaço que pode ser contemplado por um observador, devido à reflexão da luz, deve ser chamada de campo de visão de um espelho plano. Ao estudarmos a translação de espelho plano, percebemos que quando o espelho plano é transladado paralelamente a si mesmo, uma imagem de objeto fixo se afasta duas vezes o real comprimento entre o objeto e o espelho. Quanto à rotação do espelho plano, quando desse sofre rotação de ângulo x em torno de um eixo central do plano de incidência de uma fonte de luz fixa, o raio refletido equivalente sofre rotação no mesmo sentido com um ângulo que equivale ao dobro de x. Outro fato interessante a ser citado é o fato de que quando dois espelhos se associam de forma que as duas superfícies refletoras fiquem uma de frente para a outra, dependendo do ângulo em que os espelhos ficam, há um determinado número de imagens formado. Esse número de imagens se traduz pela equação n é igual a 360 sobre alfa menos 1, sendo alfa o ângulo entre os espelhos, n o número de imagens, e esse menos 1 ele entra porque você não pode contar o objeto como